Breno Monsanto, fala do Vascão, cara. Enquanto a gente espera o anúncio do Felipe Coutinho, os trâmites burocráticos, né, da vinda dele por empréstimo pro Vasco, a gente já tem datas. Eu trago alguns detalhes a mais, que são os seguintes. Dia 13 é o fim de semana que não tem jogo pro Vasco, nem pros times do Rio, é o fim de semana da final da Copa América. Dia 13, o Vasco espera, e aí, é claro, vai ter o anúncio depois, o anúncio do jogador, depois o anúncio dessa festa, né? O Vasco quer fazer uma festa pro anúncio do Coutinho no dia 13 de julho, em São Januário, para fazer uma festa de apresentação do jogador. E a estreia do Felipe Coutinho deve ser no dia 17 contra o Atlético Goianiense. O jogo é fora de casa. E aí tem um problema, porque depois de pegar o Dragão, pega o Galo, também fora de casa. Aí tem jogo contra o Cuiabá, que tá sem data definida, por conta do calendário do Cuiabá. E aí depois Grêmio fora, aí tem Copa do Brasil, e aí o Bragantino em casa só dia 4 de agosto. Então o Vasco tem 4 jogos até voltar a atuar em casa. Então, assim, como não tem tempo hábil, o Coutinho deve estrear fora de casa mesmo contra o Dragão. Então, é o plano nesse momento. Dia 13, o anúncio, a apresentação, na verdade, do jogador em São Januário, e dia 17, a estreia dele fora de casa. Pois é, tá chegando a hora, né, Gabriel? E os reforços são urgentes no Vasco, né, cara? O Vasco precisa logo dessa galera jogando, daqui a pouco reabre a janela, a gente sabe que a qualidade tá em baixa no elenco, né? O Vasco comemorou muito o empate contra o Botafogo, mesmo numa partida muito pobre. Isso é um reflexo, né, de uma equipe que precisa qualificar com a chegada de jogadores. E é óbvio que o Felipe Coutinho é a principal peça, independente do Souza, do Alex Teixeira, de quem mais venha nessa próxima janela. É o Coutinho quem tem o maior potencial de agregar qualidade nessa equipe. Agora o Fábio tá dizendo o seguinte, vai lembrar que o Coutinho não entrega nada há muito tempo e agora vai chegar como salvador da pátria, tem que tomar cuidado. E essa história dele carregar os parças, né, Azevedo, isso só aumenta a responsabilidade em cima dele, né? Verdade. Se ele não conseguir render, a galera vai cobrar. Vamos lá, preparação do Vasco para amanhã, 8 horas, Vasco e Fortaleza, a preparação foi encerrada hoje. Mais um jogo do interino Rafael Paiva comandando a equipe do Vasco. Temos 2 retornos, Matheus Cocão e o David. Os dois estão de volta à disposição do Rafael Paiva, inclusive devem ser titulares nesse jogo de amanhã. A grande dúvida é o estado de saúde do Payet. Até a polêmica de sábado, né? Virou polêmica porque, assim, ele queria jogar mais, foi só isso. Né? Ele ficou irritado ali porque não teve que ser substituído, mas ele jogaria 45 minutos, como teve a lesão do Estrela, do Guilherme Estrela, ele entrou antes. Entrou com 14-15 do primeiro tempo, saiu com 14-15 do segundo tempo. Então ele jogou 45 minutos. O Rafael Paiva não é um técnico que vai ou que vá peitar alguma ordem da fisiologia. Ele é um interino, pô. Até que seja efetivado. Então, assim, ele não pode peitar, né? A dúvida é se o Payet já tá à disposição ou não. Ele treinou normalmente, tá? Nos últimos dias. E eu digo à disposição para ser titular, porque relacionado ele vai ser. Então, se o Payet tiver condições de ser titular do Vasco, ele entra no meio de campo. Se não, o Matheus Cocão, como eu falei, volta como titular. Então fecharia uma trinca ali de meio de campo com o Hugo Moura e com o JP. Vai depender aí de amanhã da escalação do Rafael Paiva na hora do jogo. Outros pontos. João Vitor não joga. Ontem eu expliquei a situação dele. O Léo Pelé deve voltar ao time titular. Tem torcedor do Vasco já preocupado. O João Vitor teve uma lesão ligamentar que não foi um rompimento, mas é uma lesão muito delicada. Qualquer erro, qualquer forçada que ele dê agora pode agravar. E a previsão dele ficar fora é de até 1 mês e meio. Mas assim, sendo reavaliado praticamente dia após dia, porque aí o João Vitor afastado, fazendo já treinamento de recuperação, mas ainda com muita cautela, né? E o Guilherme Estrela, que saiu com uma suspeita de torção, mas ele vai ser poupado para amanhã, tá? Ele não tá lesionado, mas ele treinou, só que ele deve ser poupado pro jogo de amanhã. Então amanhã não enfrenta o Fortaleza, o Guilherme Estrela. Um provável Vasco, Léo Jardim goleiro, Paulo Henrique na direita, a zaga com o Maicon e Léo Pelé e o Lucas Piton na esquerda. No meio de campo, Hugo Moura, JP e o Matheus Cocão. Lá na frente, Adson, David e Verrete. Lembrando, se o Payet for titular, o Matheus Cocão sai e aí o Payet entra nessa equipe do Vasco. Ó, o Will Santos, o Vasco tá com uma urucubaca danada. Tá assim. Melhor zagueiro do elenco se machuca quando mais precisa dele. É impressionante. O João Vitor foi sabotado no elenco do Vasco, virou reserva inexplicavelmente. Quando finalmente ele tem uma sequência, ele se machuca. O Vasco roda, gira e termina com o Maicon e Léo Pelé na zaga. Isso. Então, Vasco roda, gira. O primeiro volante é o Zé Gabriel. Então o que a gente pode tirar de Incrível, conclusão? cara. Não tem a Zé Gabriel nem Léo Pelé no elenco. Mas não tem quem, mas... Léo Pelé fez um ótimo campeonato estadual, porque ele não é mau jogador. Fez um ótimo campeonato estadual. Grande coração. Quando chegaram os momentos decisivos da temporada, o Vasco começou a reagir quando o Léo Pelé foi pro banco.
E agora, de novo, ele era o capitão do Vasco. O Vasco começa a reagir quando ele vai pro banco de reservas, o Verratti assume a braçadeira e o João Vitor ganha esse protagonismo na defesa. O João Vitor foi improvisado até de lateral direito. E, obviamente, é o zagueiro mais técnico do elenco. Todo mundo já tinha visto isso. Não à toa foi titular por tanto tempo do Corinthians. E aí, quando finalmente ele vai ganhar a sequência, se machuca. O Vasco acha um meio-campista. Tava com dificuldade para achar um meio-campista. O Estrela vai lá, faz um grande jogo, se enche de confiança. No jogo seguinte, se machuca. Tudo bem, que bom que não foi grave. Ótimo. Mas vai desfalcar o Vasco agora. E a gente não sabe se o Paê vai jogar 45 minutos. Se o Paê jogar mais que 45 minutos, beleza. Se ele só jogar 45 minutos, quem vai entrar no lugar do Paê? É isso. O Vasco sofreu muito contra o Botafogo quando o Paê teve que ser substituído. O Coutinho indicou o Souza pra ser contratado. Sim. É o que se diz. Os parceiros, o Souza e o Alex Teixeira. Quem que o Vasco tem lá? Hugo Moura, Zé Gabriel. Por que o Souza não pode? Vamos pensar. Então, aí... Eu acho que você pode contratar... Não pode o Souza por quê? Nessa comparação, o Souza pode sim. Eu acho que você pode contratar de um jeito mais profissional, né? Eu acho que você contratar o Souza só porque ele é pássaro Coutinho... Mas com essa comparação, você não concorda que ele tem lugar com no relação aos elenco, atuais? Provavelmente melhor não. que ele esteja lá. Tecnicamente, sim. Tirando 3 jogadores ali, ele pode escolher onde ele joga, o Souza. Mas a gente não sabe qual a condição física do Souza. O Vitor e o Verratti. Pode escolher. Mas qual a condição física dele? Não, tudo bem, ele vem numa condição, senão ele nem viria pro Vasco. Pois eles estão treinando todo dia, pô. O Alan também treina com eles, pô. Cara, não confio tanto assim, eu entendo teu argumento. Você entende? Hugo Moura, o Zé Gabriel... Bom podcast, Charles. E o Galdames. Não, Galdames vai ser a opção pra saída do Paê. Eu diria Fábio Azevedo, não sei que lá esforço. Então, assim... O Souza não pode jogar nesse time? Joga. Não joga. Se estiver bem fisicamente, Souza joga. não, é um absurdo. Felipe Coutinho indicou, ainda bem que indicou. Que nesse time aí ele pode Ainda jogar, bem, não. pô. Eu não gosto da maneira como ele tá sendo contratado. Meu problema não é com a contratação. Eu acho que contrapeso num time do tamanho do Vasco não funciona. E também pela qualidade, né, da história. Ter falado que é melhor que muita gente, mas ele não... Pô, a categoria que ele tem, muitos anos jogando no continente europeu, fez uma trajetória na Turquia. Ele era o Alex Teixeira também. Há 2 anos atrás era o Alex Teixeira ele jogava no futebol asiático, não? Jogou no Shakhtar. Ah, beleza, sim, mas ele veio do futebol asiático. Veio. Mas ele jogou muito tempo no Shakhtar. Jogou muito tempo no Shakhtar, mas chegou O aqui Souza, no 2 anos atrás, Souza... era capitão do Besiktas. Sim, sim. Jogando, ele titular, capitão, tudo mais. Quando ele foi no Charles, inclusive. Não, agora, eu acho depois, que ele... agora ele já tava no Basak Serri e tal. Fisicamente, ele estando bem, ele vai agregar, não tem a menor dúvida. É melhor do que os que lá estão. O Hugo Moura, por exemplo, deveria ter sido expulso no clássico, não ele foi. Ele ia entregar outro jogo. É. O Hugo Moura, ele ia entregar outro jogo. Ele entregou um jogo já do Atlético Paranaense. Ele ia ser expulso no primeiro tempo. E é o melhor dos volantes do Vasco. E ele desceu a mamona, sem pensar. É isso. Não, o juiz teve várias oportunidades de expulsar o Hugo Moura. Né? Tem 6 pontos, cara. E se o Tietchan estivesse na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Tietchan podia ali já brigar pela saída da zona de rebaixamento. Estaria na frente do Fluminense. Tá empatado. Tem que ver o número de vitórias.